Olá, sejam bem-vindos ao Qual é o Valor do Vício, com um outro episódio com a minha amiga Nicolette. Hello, olá a todos. Bom estar aqui. Semana passada, no último episódio, eu anunciei que esse é o melhor podcast do mundo. Eu só queria dizer que não tem, te dizer isso para dizer que não tem pressão, sem pressão. Farei o meu melhor. Eu nem sei de onde veio isso. Eu tinha que colocar para fora. Queria que todo mundo soubesse que é o melhor podcast do mundo. Então, aí está. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por me receber. Estou muito empolgada, porque eu sei, conheço algumas das suas histórias, do seu passado. E outro dia eu estava assim, sim, eu tenho algo também com vício. É isso, é. É uma coisa interessante. Você e eu tivemos várias conversas sobre a sua jornada com isso também. E a parte inspiradora para mim é observar e ver você agora, o que você criou com a sua vida, porque uma das coisas para mim 3 anos atrás mesmo, se eu tivesse só mesmo tendo o espaço que eu tenho disponível no meu mundo agora, de considerar isso como uma possibilidade 3 anos atrás, era tipo, isso nunca vai acontecer. Você teve isso? Onde é essa coisa, eu nunca vou ter uma vida, eu nunca vou ter sucesso, nunca vou ser capaz de criar. Sim, bastante. Na verdade, eu nunca pensei que eu fosse alguma vez superar meu vício. Eu não conseguia me imaginar saindo para almoçar ou jantar com amigos sem tomar um drink. Imaginar de sair sem beber. Antes disso, eu era viciada em cocaína e não conseguia me imaginar passar um fim de semana sem fazer algo com os amigos. Eu lembro uma vez a gente ia sair, eu era bem mais jovem, basicamente, acho que uns 17, 18 anos atrás. Estávamos numa festa e constantemente indo para o banheiro para usar drogas. E eu estava assim, isso alguma vez vai parar? Eu não conseguia nem relaxar sem fazer isso. Não me sentia nem confiante, nem confortável de sair sem fazer nada disso. Quando eu estava ali, fazia drogas, era o que relaxava. Não é interessante que na época se pensava que aquilo era o relaxado, eu fazia a mesma coisa. Essa ideia de estar tão fechado para o mundo era o que eu tinha decidido que era relaxar, senão sem isso era assim, como é que eu vou lidar com esse lugar? Era a mesma coisa para mim. A minha história começou, eu tinha 21, 22 anos, tinha um namorado. Na época, eu morava num vilarejo pequeno, como uma garota, adolescente, e a gente ia para o bar da minha região, a gente tomava uns drinks, bebia umas coisas, não era nada demais. Eu não conhecia, não sabia nada de drogas. Daí eu conheci esse cara, e ele era 7, 8 anos mais velho do que eu. E ele era tão legal, todo fim de semana, ele era legal, mas no final de semana a gente ficava junto, ele era muito gentil, assim, isso era esquisito, o que que você está fazendo? E eu falava nada, daí o fim de semana seguinte, chegou um momento que foi assim, olha, tem alguma coisa acontecendo, você tem que me dizer, porque você está tão diferente de quando a gente chegou, e agora ele falou, sabe, é que eu estou fazendo essa coisa, você devia experimentar. Eu não conhecia nada disso, não sabia. Bom, de toda forma, eu experimentei
Eu não tinha uma maneira de voltar porque eu estava antes. Daí começamos a usar drogas no final de semana, com amigos, a gente viajava, usava drogas. Isso continuou por alguns anos. Eu tinha problemas com o nariz e usávamos drogas de, não sei, de quinta-feira até domingo à noite. Daí chegava segunda-feira e eu estava tão depressiva, me odiava, ai, a minha vida era tudo ruim, eu mal podia esperar até quinta ou sexta. Eu dizia que quinta-feira é como um pequeno sábado, então a gente podia fazer uma coisinha. Começávamos a fazer essas coisas sexta-feira. Eu estava me relaxava ali por conta de todo o peso da minha vida no mundo, desaparecia. E aí, assim que parava de usar drogas, o peso voltava e ficava ainda pior do que antes. Levou um tempo, a gente usava drogas e bebia também, é claro. Então, quando a gente acabou, eu não tinha mais dinheiro para comprar drogas, porque era caro mesmo, e eu não fazia dinheiro suficiente para comprar as drogas. Aí você também escolheu uma droga bem cara, tá vendo? Eu amo luxo. Mesmo quando eu uso drogas, eu faço isso com estilo. Hello? Sim, daí a gente terminou. Eu comecei a beber imediatamente. Basicamente, eu bebia todo dia. Eu não sabia que eu tinha um problema com álcool. E foi realmente, não era uma coisa para mim pensar nisso, porque meu pai, na minha família, todo mundo tinha uma questão com álcool, basicamente. Minha avó era uma alcoólatra, o marido dela morreu cedo, ele também tinha questão com álcool. E daí meu pai era alcoólatra, ainda é. E os irmãos dele também bebiam. Então, quando a gente visitava minha avó no final de semana, eu, em criança, a conversa era sobre quem é que ia dirigir, porque eu quero beber. Então, tinha sempre uma discussão na família, tipo, por que você bebe? E aí, quando a gente chegava na casa da minha avó, meu pai, ela não estava fazendo, quando a gente chegava, ela não estava fazendo café. A gente tem uma bebida bem forte na Hungria. Essa era a bebida de para acolher as pessoas de manhã, 10 da manhã. Para mim, o álcool teve presente toda a minha vida, desde criança. Então, beber durante o dia não era uma coisa ruim, é tipo normal, é uma coisa que se faz. Eu não me considerava, então, como uma alcoólatra. Tipo, sim, bebemos, é claro. Vou à casa dos meus amigos, o que que vocês têm para beber? É assim, em vez de ter café, era mais, o que que você pode me oferecer de bebida? Daí um dia, 2 anos depois de eu ter terminado com esse cara, um amigo ligou e falou: Olha, tem essa coisa, um evento, você quer vir? Não, 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 estou ocupada, não quero ir. E ele falou uma coisa, ele disse: Ah, você vai ficar para beber? Eu falei: O quê? Eu não estou bebendo. Mas daí eu fiquei, ai, putz, eu tô. Eu fiquei ofendida e, ao mesmo tempo, aquilo me pegou. Eu nunca esqueci aquela frase. E mesmo depois eu comecei a me ver um pouco de fora, não de dentro, porque até aquele ponto eu só me via de dentro. Tipo, ok, tá tudo bem, é assim que se faz. E aí uma outra coisa me aconteceu um dia, eu era a cabeleireira, à noite, eu estava indo para casa depois do meu turno, passei no mercado que tinha na esquina, eu entrei lá e o cara no balcão, ele nem falou nada, ele só falou oi, e ele virou para trás, pegou a bebida, colocou no balcão e falou: O que mais? E eu estava, eu tenho uma questão com álcool. Daí eu percebi não lá atrás, mas muitos anos depois, quando eu parei de beber, eu percebi que eu não tinha nenhum dia, basicamente, por 4 anos, que eu não tivesse ressaca. Eu nem sabia que eu estava me sentia mal, que eu não estava 100%. Aquilo era normal para mim, beber todo dia. Então, toda vez que eu saía com qualquer um, só para almoçar, numa quarta-feira,
Eu bebia um coquetel, ou uma taça de vinho, um prosecco, e eu não sabia. E aí, eu tive um acidente. Você teve um acidente bem grande, sim. Então, quando eu tinha 29 anos, estava à festa com os amigos numa tarde. Eu morava em Budapeste. Tem um lindo rio lá que cruza a cidade. Aí temos barcos de festa. Basicamente, todo sábado a gente ia para lá 2, 3 da tarde, ficava até 8 da noite. A festa ia até 8 da noite. Era engraçado porque todo mundo brincava comigo, porque eu nunca durava até as 8. Então, umas 6, 7 horas já estava tão bêbada que eu ia embora sem falar tchau para ninguém, que eu me sentia tão mal. Era tão vergonhoso. Basicamente, eu nem lembro nem de 80, 90% das vezes de como eu conseguia chegar em casa. E era uma garota, tipo jovem, 27, 28, 29 anos. Eu nem sabia como é que eu chegava em casa, em Budapeste, tipo, como assim? E quando aconteceu o acidente, a gente estava nessa festa, eu fiquei bem bêbada, eu fui para casa de tarde e acordei umas 8 da noite e percebi que não tinha comida, queria ir para o mercado. Eu peguei a minha motocicleta, aí tive um acidente grande, quase amputaram a minha perna naquela noite. No dia seguinte, minha mãe estava no quarto, ela estava arrasada. Eles não amputaram a minha perna, minha mãe veio, o médico falou que tinha uma questão, fizemos um teste sanguíneo, o problema é que a Nicolette estava bebendo e a minha mãe ficou louca. Você não me falou esse pequeno detalhe? Eu falei, não estou tão mal assim. Eu cheguei em casa às 3 da tarde, isso aconteceu às 8, não foi por causa disso. Na verdade, o acidente não aconteceu por causa da bebida. O carro bateu em mim, me deixou lá, né? Ele basicamente me deixou, e uma outra pessoa me encontrou do lado da rua, no acostamento, e ao mesmo tempo eu me sentia tão culpada. Tipo, eu não vou voltar para isso. É uma coisa engraçada, eu não podia beber, minha perna estava quebrada em vários pontos, e eu constantemente pensava em beber. Eu preciso beber, mas o que que você vai dizer? Eu morava sozinha, meus amigos vieram visitar, eles faziam mercado para mim. O que que você vai dizer? Você pode me comprar uma garrafa de vinho? Tal. Eu sentia vergonha, então não falava para ninguém. Chegou um momento que eu nunca compartilhei essa história. Essa aqui vai ser a primeira vez. Ok, esse é um bom lugar para isso. Então, um dia eu acordei, a minha perna ainda estava com aquelas botas, as moletas que eu usava. Você ainda estava com gesso, moleta. Eu, assim, eu preciso beber, preciso beber. Tinha uma voz na cabeça tão alta, eu preciso beber, preciso comprar uma bebida. E aí eu tinha o mercado a 2 quarteirões de casa, eu morava num apartamento, eu sabia, eu conheci muito bem meus vizinhos, e meu vizinho era que todo mundo quis sair pela escola, a escada. Essa vizinha ficava conferindo todo mundo que entrava e saía. Eu falava, como é que eu posso descer a escada com as muletas sem ela ficar me espiando? E eu consegui. Eu fui até o mercado, levei meia hora, peguei uma garrafa de vinho, coloquei no saco plástico, amarrei na minha coisa, voltei para casa e ninguém me pegou, me viu. Eu bebi toda a garrafa de vinho, tipo, em uma hora. Eu vomitei, me senti tão mal. Esse foi o momento que eu acredito que eu falei: eu tenho um problema com isso, eu preciso mudar isso. Eu não sei como, eu sou uma alcoólatra, eu realmente, ou eu mudo isso ou não. E foi engraçado que quando aconteceu o acidente, eu sabia que eu era uma pessoa diferente. Então, quando eu acordei no dia seguinte, depois do acidente,
Eu sabia que eu estava completamente diferente. Eu mudei. Foi interessante que eu falei, então o quê? Será que eu mudei ou não? Eu quero beber de novo? Eu estava nessa confusão. Então, meu alcoolismo não foi embora imediatamente depois do meu acidente. Eu, eu me curei, eu voltei para minha vida, comecei a beber novamente, não tanto daquele jeito, mas tudo bem, me mudei para São Francisco, me casei e tive muitos problemas por conta de beber. Eu fiz meu ex-marido, deixava ele louco com as minhas coisas. Se eu bebesse duas bebidas, eu já enlouquecia. Não ficava ok. Ele ficava me dizendo que eu tinha um problema com isso, que precisava mudar. Eu falava, não, 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 tá tudo bem, eu não tenho problema com isso. E honestamente, o que eu vejo, como isso mudou, o que mudou o meu alcoolismo é que o meu corpo foi ficando tão mal que eu percebi que eu tinha tanta questão de saúde hormonal, digestão, eu tinha alergias alimentares e tantas coisas, muitas questões hormonais que eu falei, eu não posso mais viver assim. Se eu não mudar isso, eu prefiro morrer. Eu estava inchada todo o tempo, grande, uma boa amiga. A irmã dela, ela tinha um caminho, gostava de coisas naturais, essas coisas. Eu marquei uma consulta com ela, ela me mandou um estilo de vida diferente, o que você pode comer, microbioma, hormônios, a gente nem falou de álcool. E ela me deu tudo isso, e ela falou: se você vai mudar isso, seu corpo vai curar, porque seu corpo realmente é inteligente e é muito rápido, mantém isso, vai estar tudo bem. Daí ela falou: sem cafeína por um tempo e sem álcool. E eu, sem álcool? Peraí. E de algum modo eu escolhi seguir aquele novo estilo de vida. Não vou dizer que é uma dieta, não, era mais como um novo estilo de vida. Eu comecei a beber e eu me senti incrível. Meu corpo mudou, ele mudou a forma, mas o que eu queria mudar era como eu me sentia no meu corpo, porque eu não estava feliz com ele. Então eu comecei a mudar. Agora eu estou compartilhando isso com você. Não é que eu quisesse parar de beber, era mais que o meu corpo, ele estava gritando. Ah, eu sabia, se eu não mudar isso, eu não vou viver por muito tempo, porque para o meu corpo tinha dado o suficiente. Desde adolescente eu bebi, aí eu parei. E também com a família. Então, mudei a dieta, eu segui esse novo estilo de vida e eu comecei a me sentir incrível. É isso que foi interessante para mim. Eu percebi que eu me sentia 100% depois de fazer aquela dieta. Eu tive que mantê-la por 6 semanas apenas. E aí ela me daria algumas outras coisas, nada de café nem álcool na época. Depois de semanas, eu percebi, eu estou tão produtiva, estou tão me sentindo incrível. Eu estava assim, eu nunca vou voltar para aquilo, porque eu quero me sentir 100% cada dia da minha vida. Eu quero criar. Essa foi a época que eu comecei a mudar minha vida e também meu negócio começou a prosperar. Eu estava tão. Eu mal podia acreditar que eu conseguia criar coisas que eu não era capaz antes, enquanto eu bebia, eu tinha. Era difícil de acordar, tinha dor de cabeça, quero voltar para a cama, era assim todo dia. Mas ali meu corpo começou a prosperar, a aparência foi melhorando, as pessoas gostavam de estar perto de mim, mas para mim eu percebi, eu sou capaz de criar. Aí eu falei, eu nunca vou voltar para aquilo, não vou para trás, eu quero criar, eu amo a criação, é incrível. É incrível acordar de manhã e tá, vamos conquistar o mundo. Mas quando você bebe, bom, tanto quanto eu bebia, você não acorda assim de manhã. Com certeza. E para mim, basicamente, mudar o meu alcoolismo foi porque
eu percebi que eu podia criar. Eu estava ok, eu vou escolher isso, eu vou por esse caminho, não por aquele. O interessante para mim, porque uma parte dos meus amigos que tinha a mesma questão, eles não bebem mais nenhum drink, mas eu, para mim, o álcool não é mais uma questão, porque antes eu tomava um drink, e se eu tomasse um drink, eu não sei como é que para você, mas se eu tinha um drink, eu tinha que beber mais. E agora eu posso tomar um drink, não é mais uma questão, porque eu sei, ok, um é para o prazer, tudo bem? É bom, às vezes eu não bebo muito mais, mas quando eu tomo um drink, é sempre sobre celebrar a vida, eu tenho algum prazer de saborear algo bom, um bom coquetel quando você está na cidade do México, na Itália, um bom mezcal no México, uma boa taça de prosecco na Itália, e pronto, é um prazer para mim. Eu sei que se eu beber mais, eu não vou estar 100% no dia seguinte, e eu sei que eu tenho coisas que eu tenho para fazer. Então, eu nunca escolho mais um drink, porque eu tenho coisas a fazer. E isso é uma grande diferença com as pessoas, porque eu tive que ter clareza no início que eu era alcoólatra. Eu tive que aprender o que que era isso. Então, para mim, agora, tem você, eu tenho alguns outros amigos que tinham grandes problemas com álcool, agora eles podem beber. E eu pensava, uma das coisas com que eu lutava, eu lembro da minha primeira, quando eu comecei a aparecer, eu estava tendo uma conversa com um amigo próximo e ele trouxe o tópico do alcoolismo. Eu falei assim, cara, eu não quero ouvir isso. Eu odiava aquela palavra. O que eu percebi para mim é que um alcoólatra é alguém que é violento, abusivo, alguém que não pode, basicamente, só totalmente uma pessoa narcisista. Então, para mim, ter esse estigma com essa palavra, é isso que é o alcoólatra, eu não conseguia nem receber que em algum lugar eu poderia ser isso. Eu lembro, eu lembro de começar a aprender sobre as diferenças, porque eu olhava para o meu pai e falava, ok, com certeza ele era alcoólatra, ele era violento, tinha ataques de fúria, os olhos dele mudavam. Você fala, era falar com uma pessoa diferente. Mas agora ele pode beber. Ele bebe 2 cervejas, ele bebe um pouquinho e aí não bebe por 3 dias. Isso realmente me confundia. Tipo, pera um minuto, eu não consigo fazer isso. Qual é a diferença entre mim e uma pessoa que consegue mudar isso? Foi aí que eu descobri sobre a alergia, sobre o verdadeiro alcoólatra, quem tem alergia a álcool, que eu sei agora que se eu beber um drink, pronto. Aí eu já disparava. Tá vendo, Brandon? Brandon saiu do prédio, já foi. Tem isso aqui agora. Bom, é por isso que eu falei isso, porque é a mesma coisa por alguns amigos meus. Eles não podem beber nada. Sim, e isso, essa parte eu acho que é diferente para todos nós, mas você tem que ter essa disposição de olhar para o que realmente vai funcionar, o que é verdadeiro para você. Eu sei para mim, por mim, o início da minha sobriedade, se alguém tivesse me dito isso, em 3 anos você vai poder beber alguns drinks e vai estar ok, eu teria começado a beber novamente. Eu teria total certeza, por mim, que isso não iria funcionar. Mas eu queria falar com você sobre outra coisa. Então, você encontrou o Access, você criou, está sobrecriando, você é extraordinária e fantástica. Obrigada. Você tem o seu livro aí no fundo, são dois, na verdade. Dois livros agora, e estou lançando o terceiro, onde eu compartilho muito sobre o alcoolismo. Eu quero falar de uma coisa, porque você e eu
tivemos uma conversa. A gente estava falando ontem, e eu notei uma semelhança. Você e eu temos. Bom, não é só com você e comigo, eu noto essa semelhança com muita gente. Eu estou entediada, eu quero parar, não estou me divertindo com isso aqui está acontecendo. Eu quero saber com você qual é a diferença agora de estar com essas coisas com você. Porque uma das coisas que eu tive de aprender, ainda aprendo a cada dia, como realmente estar com as coisas quando elas surgem, em vez de dessa necessidade de tentar escapar delas. Porque tem dia que você fala, sim, me recuperei, tô incrível todo o tempo, tudo maravilhoso. Não, porra, não é. Tem coisas que aparecem, você e eu temos, todos nós temos coisas que aparecem pra gente, coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, mudassem. Mas eu gostaria de olhar a diferença agora da disposição de estar presente com isso, em vez de fugir disso. Então, obrigada pelo seu reconhecimento. Eu estou aprendendo a receber mais disso. É melhor sim. Ah, então, eu gostaria de voltar um pouco, porque eu tive uma infância interessante, onde eu sempre julgava que eu tinha a pior infância, me escondia. A maior parte da minha depressão e infelicidade veio de eu pensar muito sobre a minha infância e como meus pais nunca tinham sucesso em nada. Meu pai começava um negócio, ele perdeu a casa da família, o carro, a gente teve que se mudar para a casa da avó. Minha mãe odiou isso, foi embora, começou uma nova família, ela me deixou com meu pai na casa da minha avó. Eu odiava isso. Eu lembro, antes do meu acidente, meu pai estava preocupado e ele ligou para minha irmã. Eu tenho uma irmã e aí eu tenho várias irmãs, mas só com meu pai e a minha mãe, sou eu e essa irmã. Ele ligou para a Verônica, ele dizendo que eu estava ligando para ele 10 da noite, perguntando sobre meus traumas infantis, porque ele falou isso, porque eu escolhi aquilo. Depois do acidente, eu era uma pessoa diferente. Eu sabia que eu não ia mais ser cabeleireira, eu não sabia o que ia fazer, não sei o que eu ia fazer agora. E a minha família, o que que você vai fazer se não tem dinheiro? Eu tinha 20 ah, euros na bolsa, minha mãe procurou tudo e ela falou: Me diz que você tem mais dinheiro do que isso. Não, isso é tudo que eu tenho. E ela falou: Você é louca? Eles se preocupavam com a minha vida, mas o que aconteceu é que eu voltei do hospital, estava bem depressiva, e comecei a procurar, e encontrei umas coisas na internet, e, por sorte, um amigo me apresentou agora, meu bom amigo András, que é um facilitador de Access, húngaro. E eu lembro de ir para a classe dele pela primeira vez, eu me sentia errado, odiava a minha vida, odiava tanto a minha mãe. Eu só queria dinheiro e nunca tinha. Eu estava compartilhando minha história na classe com o András. Eu estava super chateada com ele, porque sempre que eu tentava compartilhar com ele quando eu estava errada e fodida, e ele estava, mas e se não for uma questão, se isso for sua força? E se você não tem dinheiro, porque você tem muita capacidade com dinheiro? E eu, cara, você acabou de ouvir o que eu falei? Acabei de te contar que eu tô tão fodida, que eu tô tão ferrada, eu nunca tenho dinheiro, minha família nunca teve dinheiro, eles são tão errados, minha mãe é tão errada. E foi interessante, porque naquela classe, meu telefone estava no silencioso, e depois da classe eu saí, olhei para o telefone, recebi uma mensagem da minha mãe que dizia: Sabe, Nicolete, eu nunca te disse antes, mas eu realmente te amo. E eu comecei a chorar. Tipo, o quê?
Eu, só de estar nessa classe, o André tentando me facilitar, que eu não sou errada, não fiz nada errado, meus pais não fizeram nada errado, tá tudo bem. Você não está perdida. Você vê o poder, seu poder, com tanta merda, você tem muito poder. Cadê ela? Não, eu não tenho poder. Essa foi a sua primeira classe no Access? Sim. Ah, foi a primeira classe. E eu sabia que eu saí da classe no primeiro dia, eu sabia que eu jamais seria a mesma pessoa. E tudo que ele falou não me deixou só estar com o meu ser antiga. Eu realmente tinha que questionar tudo. E se eu não tiver fugida? Tipo, e se eu simplesmente só não tenho dinheiro porque eu tenho tanto que eu sei sobre dinheiro que eu não quero saber. E talvez eu seja capaz de criar algo. Do meu ponto de vista, antes era: todo mundo tem tanta sorte, eles têm esse talento, e eles conseguem criar, mas eu não, né? Então, eu não posso. E também porque eu tinha muita experiência infantil da infância, porque eu era uma criança bem intensa. Eu tinha muitas perguntas e eu não confiava em ninguém. Agora eu sei que eu não deveria ter confiado, então nunca confiei em pessoas. Eu tinha clareza disso. Tipo, você está mentindo, isso não é verdade. E os meus pais odiavam isso, especialmente as pessoas próximas. Que os meus pais tinham sempre que me proteger, porque eu não podia me calar nunca. E eu, especialmente na escola, me diziam muitas vezes que eu era estúpida, que eu nunca ia falar outro idioma. Desiste. Na verdade, dois professores me disseram: Nicolette, você deve encontra um homem rico e você vai ficar bem. Não tenta aprender nada, não tenta fazer nada. Encontra um homem rico. E você mandou o seu livro para eles já? Para esse professor? Para um deles, sim. Eu não encontrei ainda o Homem Rico, mas aqui está o meu livro. É o que você devia mandar essa livro para eles. É interessante que eu tive namorados ricos, mas não funcionava para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo até eu chegar nas classes do Access. Eu comecei a descobrir por mim mesma. É por isso que meus relacionamentos não duram. Eu entrava em relacionamento com esses homens, mas aí eu não queria mais estar no relacionamento, era sempre uma bagunça. Era isso que era a minha vida. Eu comecei a criar a minha vida, chegava no ponto, daí encontrava alguém, parava com tudo, soltava tudo meu apartamento, meu trabalho, eu só vivia pelo homem. Daí começava o diálogo, criar drama para eles me deixarem, porque eu nunca terminava, eles me deixavam, eu ficava lá sendo a pessoa patética, sabe? É claro, isso acontecia comigo. Olha para isso, esses homens são tão maus. Daí eu recomeçava a criar uma nova vida, daí um novo homem. E é sempre essas ondas. Basicamente, depois foi quando o meu acidente, tudo mudou. Mas antes disso acontecer, eu queria morrer, queria tanto morrer. Eu nunca falava aos meus amigos, mas eu sempre estava assim: por que que eu estou aqui? Toda noite eu desejava: eu não vou acordar na manhã seguinte, ainda estou aqui, não posso acreditar. Você alguma vez ainda tem isso? Tipo, não necessariamente da. Bom, você ainda tem esse tipo de. Para que tudo isso? Para qual ponto disso? Esse desejo de abandonar? Sim, às vezes. Então, o que que você faz com isso? Eu tive um ano interessante, especialmente com o meu negócio e com a minha vida pessoal, um ano atrás, quando a minha vida estava indo numa direção, eu estava tendo muito sucesso, que eu nem podia acreditar. Classes de bares com centenas de pessoas, grandes classes de fundamento, meu programa de assinatura com milhares de pessoas. Eu vi que eu tenho efeito no mundo, então
que eu estou escolhendo, o que eu estou fazendo, está tendo um efeito. E o meu negócio começou a se tornar um negócio, em vez de ser essa. Não sei se essa palavra é certa, em vez de se tornar um portal para infinitas possibilidades, porque era isso que era no começo. Você quer dizer que começou a se tornar um negócio, entre aspas, né? Como um negócio de gente grande. A garota coloca a sua roupa de gente grande e vai para o negócio. Sim, esse tipo de negócio. Eu odeio isso, cara, como eu conheço. E aí, eu não sabia que algo não estava bem para mim, ou que algo estava estranho, eu sabia. E aí eu cheguei num ponto onde eu terminei com meu ex-namorado, ele estava trabalhando no meu negócio, então a gente vinha criando junto esse negócio, crescendo, e também a comunicação, tudo se tornava sobre o negócio, que é essa coisa gigantesca que a gente estava criando. Não dava para eu dizer o que era, mas eu não estava feliz por dentro. E aí a gente terminou e eu continuei com o negócio. Eu assim, eu posso fazer sozinha, eu vou criar esse negócio sozinha. Eu vou estar na Forbes, eu vou fazer isso, aquilo. Eu não podia dizer exatamente o que estava estranho, mas no outubro, novembro passado, eu comecei a não estar feliz com a minha vida. Eu comecei a me esconder, fiquei muito tempo em casa, fazia as classes online, se eu pudesse, para não estar perto das pessoas. E no Natal, eu estava assim: eu não gosto da minha vida, eu não sei por que eu estou aqui. Supostamente era para eu fazer uma cirurgia em dezembro. Eu tinha medo de que se eu entrasse em cirurgia, eu não vou acordar. Eu lembro que você lembra disso. Sim, eu lembro. Eu lembro. Eu tive muitas conversas sobre isso com você. Ei, Brenda, mas se eu não acordar, não sei. Muita gente me perguntava se eu queria desaparecer, e a resposta era assim. Então, ok, bom saber. Então, eu pulei não fiz essa cirurgia em dezembro, e ali eu comecei a perguntar: o que que eu estou tentando morrer do quê? O que é? E era a minha vida. Eu percebi que eu tinha todo esse sucesso, essas coisas que eu sempre quis, e eu não quero isso. Ok, o que é que eu quero? E levou muitos meses, não foi fácil. Eu tive que fazer decisões duras. Eu parti em pedaços minha empresa e a gente passou de 25, 19 pessoas, agora a gente tem 6 pessoas e algumas outras pessoas que nos ajudam por meio período. Mesmo hoje, eu não sei o que eu estou criando agora, porque eu estava fazendo, não está funcionando, com certeza, eu mudei, mas agora eu tô entre as coisas. Bom, eu amo a maneira como você falou, que você foi de criar um portal para possibilidades para um negócio. E isso, tipo, eu fiz um vídeo outro dia para uma coisa que é sobre negócio, eu fiz o vídeo, eu tinha esquecido isso. Mas eu tinha negócios quando eu tinha 14 anos, fazendo coisas que eram tão alegres para mim, e daí eu fiz essa coisa também. Agora é negócio de gente grande. Aí eu vi onde eu ainda tento escolher coisas assim na minha vida, que em vez de dessa coisa alegre, de estar presente a cada momento. Eu sou grato por você trazer isso da maneira como você traz, porque uma das coisas que tem sido interessante para mim ultimamente é que eu tive essa. Eu meio que. Bom, eu acho que eu mencionei ontem isso para você. Tem dias onde eu estou. Para onde foi a minha máscara? Sabe? Porque para mim, quando eu estou sendo eu disse, sim, tudo possível, vamos fazer isso. E aí tem outros dias que eu vejo quanto isso está ocorrendo no mundo nesse momento. E eu trago essa parte, porque uma das coisas que eu vejo que é interessante é quanto a gente tenta fazer com que
Parecemos ser fazer com que as coisas estejam bem, mesmo quando elas não estão. Eu lembro de estar numa clínica de reabilitação na Itália por 2 semanas. Isso foi logo depois daquela classe do Access que você estava no castelo. Eu estava na reabilitação e o cara, basicamente, as pessoas vão assim. Ele falou: você faz esse. As pessoas vão nessa linha, e você tem, vai assim, alto e baixo. E eu, essa era a minha coisa. A coisa interessante para mim tem sido aprender, aprender que está ok, não estar ok, não está bem. Eu sempre fiz essa coisa de se eu não estou bem, e o que eu quero dizer que eu não estou bem é se eu estou tendo um dia que eu estou esquisitão, ou bem desconfortável, ou tem muita coisa mudando, mas eu tendo alguma energia antiga ou pontos de referência que surjam, não tenho mais que lutar com isso. Eu vou dizer, não tem que falar, tô bem também. Não, eu tô tendo um dia de merda. O que é que eu posso fazer? Ajuda, me ajuda. É, exatamente. Eu posso compartilhar um momento, uns 2 meses atrás. Eu estou vivendo numa casa muito bonita, perto de Budapeste, eu amo. E as coisas começaram meio que a desmoronar. A eletricidade acabava, não podia sair de casa, que a porta da garagem não abria por conta da falta de luz. Estava em casa, um vazamento do teto, e tudo estava estranho, estava com. E depois mofo. E o que está acontecendo? E além disso, tudo começou a se tornar algo, sabe? Agora eu não julgo isso como ruim, mas na época eu estava julgando isso, meu Deus, não posso acreditar nisso, olha para minha vida, nada está funcionando, tudo está decaído, tudo está quebrando. Foi muito engraçado que onde eu estou aqui agora, eu olho para trás, para aquele ano e meio, e tudo estava perfeito, porque o universo queria me mostrar. Porque é sobre isso meu livro, esse aqui. Chama-se O que a vida quer viver em você. E essa vida, essa pergunta surgiu por um livro que eu amo, Deixa a Sua Vida Falar. E nesse livro, Packard, o autor, né, ele diz: em vez de você dizer para a sua vida o que você quer fazer com ela, deixa a sua vida falar o que ela quer fazer com você. E eu fiquei tipo, o quê? E atualmente eu tô ok, minha vida está falando o que ela quer me dizer. E eu estou ouvindo, ok, a casa tá alguma coisa, eu amo esse lugar. Os meus senhores são maravilhosos, eu adoro tanto eles. O que está acontecendo? Daí eu percebi que é hora de eu ter a minha própria casa. Ok, vamos adiante. Mas eu não tenho dinheiro. Tipo, como é que eu vou lidar com isso? E teve essa coisa mágica. A minha assistente começou a procurar casas. Eu fui ver uma. A moça que estava mostrando a casa, também é minha assistente. Essa é a casa da Nicolette, é perfeita, é o que você quer. Você pode ter seu estúdio de podcast, seu escritório, pode trazer o cachorro, é perfeita. Eu estava tipo, eu não sei, sim, é linda, é tudo que eu queria, sem vizinhos, eu não sei, é um não para mim. Isso não era nada linear, não era lógico. Eu estava tipo, não, mas eu sabia que eu queria seguir adiante mais rápido que eu pudesse, porque eu sou rápida. E aí, em menos de 3 dias, a assistente me ligou e falou: ai, oh meu Deus, que bom que você falou não para aquela casa. Aquela casa tá com vazamento também, eles descobriram. Segundo, tem essa casa que os compradores
tiraram do mercado e colocaram de volta no mercado. Eles não mostraram a ninguém, só querem mostrar para mim. É na floresta, em Budapeste, sem vizinhos, piscina gigante, linda. Eu fui lá. Eu chorei lá no quintal por meia hora e o dono ficou. Ninguém chorou, ninguém quis ver o quintal, essa casa. Ela é toda sobre esse quintal, esse terreno. Por que que as pessoas não querem ver isso? É lindo, é simplesmente linda. E agora, quando eu olho para trás, é escolha após escolha, assim, sua vida está falando, e sim, mas você sente que tudo está quebrado, nada está funcionando. Na verdade, está funcionando. Eu vi uma coisa de um facilitador de Access, alguns anos atrás, que é que você não tem um problema, é só que todo problema é uma possibilidade que você anexou um julgamento a isso. Eu tenho isso no meu mundo a todo momento, e às vezes eu esqueço, eu me sinto uma droga, às vezes, tudo está quebrado, tudo está caindo. Agora, olhando para trás, oh meu Deus, tudo estava funcionando perfeitamente, eu só precisava de fazer a escolha de dizer não para aquela casa, e aí podia aparecer essa casa, e aí também minha vida não estava quebrada, mas era assim que eu sentia, não posso mais fazer isso, tudo está quebrando, por que que eu estou aqui? Mas ao mesmo tempo, eu comecei minha jornada no Axis 10 anos atrás e muitas coisas mudaram desde então. E o mundo está mudando e está ok. É só como é sua resistência, não é resistência com a palavra. Você está evitando ser o unicórnio mágico. Eu também ouvi algo de um facilitador 15 anos atrás, essa ferramenta chamada 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não pertencem a você. A quem pertence isso? Mas, assim, eu gosto de, assim, mas trazer à tona essas coisas. Uma das coisas interessantes é o nível da conscientização. E no tópico de vício, adição, especialmente para as pessoas no mundo que têm esse nível de conscientização, os buscadores, os sonhadores, aqueles que buscam algo diferente, essa conscientização ela só aumenta conforme você escolhe mais e se torna mais. Então, muita gente fala, bom, como é que eu lido com isso? Não é lidar com isso, é sobre reconhecer isso. É isso. É, para mim, realmente das coisas interessantes nos últimos anos é navegar a minha vida como algo que é um presente único, não é algo de que a gente tem que escapar. Esse tem sido a coisa interessante no meu mundo. Eu acho que na minha vida inteira, essa ideia de que tem uma maneira certa de fazer qualquer coisa, sabe? Com a coisa com os negócios, uma maneira certa de fazer negócio. Eu sou bom em encontrar coisa, eu vou encontrar a maneira certa de fazer negócio, enquanto fico menos alegre a cada dia tentando encontrar a maneira certa de fazer, em vez de, como uma criança, ei, eu vou criar um negócio porque é divertido. Eu vou acordar hoje, brincar porque é divertido. E isso é uma maneira tão diferente de viver. É isso. É. Sabe? Foi isso para mim quando eu percebi com a minha vida e o meu negócio que sim, eu sempre quero mais. Tem realmente esse desejo em mim. Quê? Que gulosa. É, ok, eu gosto de brincar isso, porque somos nós assim, todo mundo fala com a gente, você devia estar feliz com o que tem, porque você não está feliz com o que tem, porque tem todo o universo aí fora. Hello? Eu vi o Dr. Dan Heer falando.
Eu acho que é no manual do SB dele, que ele acorda todo dia e ele quer criar algo que nunca existiu antes. E isso me inspira muito, porque eu percebi, sim, era isso para mim. Desde que eu comecei o que eu faço, e aí é um ponto na minha vida, o meu negócio se tornou algo sério, onde eu perdi a minha mágica e meu entusiasmo pela criação. E sim, com, com a maneira como eu crio hoje, é diferente de como eu criei minha vida e meu negócio 5, 6 anos atrás, quando eu comecei, com certeza, mas eu tenho que estar na pergunta todo o tempo. É certo para mim agora, o que é divertido para mim agora, e deixar minha vida me falar, me dizer, não é que seja uma coisa maior do que eu, é só. Eu acho que dessa maneira eu posso realmente pisar, sair fora do meu controle, que eu sou muito boa de controlar minha vida, eu quero um determinado resultado. Ah, eu sou realmente boa de decifrar isso, e aí eu nunca faço. Na verdade, eu tô numa areia movediça agora, onde eu tô tipo, é um caos, baby, sim. E também onde eu tô agora é silêncio, simplesmente. Não tem muito barulho, porque eu me acostumei a criar a partir da força, pressão e provar. Isso se foi. Eu estou quase que na minha casa nova, vou me mudar em agosto, eu estou quase lá. E às vezes, com a minha vida, eu chego num ponto tipo, tudo está tão silencioso, eu não estou sem ideia, não sei como criar, não sei o que fazer. Mas o principal, eu acho que isso é engraçado, na verdade. Eu ia dizer que essa é a energia que eu estava falando. E como falamos antes, quando as coisas, e quando você começa a ter acesso à paz no seu mundo, o silêncio, isso é vindo de alguém, falando por mim, pessoalmente, alguém que teve muita personalidade de vício, muita coisa assim para lidar, esse senso de espaço parece quase tipo, o que está errado comigo? Quais as coisas que eu preciso mudar e lidar? O que está errado comigo? Por que eu não me sinto errado hoje? Eu sempre tive esse. Então, com esse senso de paz, onde de verdade tem espaço no meu mundo, eu não percebi até porque eu trabalhei com isso. Isso, na verdade, é um espaço que você pode criar a sua vida a partir disso. Sim, e também, sabe, para mim, eu me acostumei com a intensidade por conta das drogas e do álcool, e também eu comecei a criar minha vida a partir de provar, provar para todo mundo, para mim também. Essa pressão, essa força, forçar tudo para existir. E eu não sou capaz de criar a partir do espaço. E honestamente, eu compartilhei na minha vida, honestamente, eu não sei como criar mais, porque na verdade que eu não sei, mas eu não sou capaz de criar a partir do espaço como era antes. Não funciona mais para mim. Você pode sentir, está perdida, não sabe para onde ir. E também eu tive o vício. É meio que o vício, a intensidade da vida. E agora minha vida está tão quieta, calma, relaxada. Quase que eu sentia como está tudo errado, tudo despedaçando, eu tenho que ir para algum lugar, alguma coisa funda com isso. E agora eu estou, sabe o quê? Eu vou desfrutar disso por agora, vou fazer minhas perguntas e ver o que eu posso mudar. O que que eu posso mudar? O que que eu posso escolher a partir daqui? O que que eu posso fazer diferente do que eu fiz antes? E eu acredito que foi muito bom o que você falou sobre a intensidade do vício e se acostumar com esse espaço. E aí, quando você muda, você tem que reconhecer para você, ok, eu mudei.
E o que vem a seguir? Para onde ir a partir daqui? E sabe também o que estávamos falando ontem? Você realmente tem que ver como costumávamos criar nossas vidas. Você não pode criar sua vida daquela mesma maneira, porque o mundo está mudando, você está mudando. Eu acho que a consciência, as energias estão mudando também ao nosso redor. É diferente, é espaço diferente. Sim, sim. Eu sugiro às pessoas que estejam ouvindo isso, onde você fala, ó, cara, não parece como eu, dá, eu sou como eu. Confere o Access Consciousness, isso que a gente está falando também. Eu não poderia imaginar minha vida, tentar vivê-la da maneira que, mesmo tendo momentos tentando criar essa, sabe, ou a estrutura, ou a necessidade de alguma forma, significância para disposição de estar presente a cada dia, estar na pergunta. E essa é uma maneira muito diferente de viver. Sabe, uma ferramenta favorita com o que você falou também, de se sentir perdido, nada funcionando? É que tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Porque se você está ouvindo e se sente meio perdido, você está realmente perdido ou está consciente de que o mundo está funcionando assim, e a sua conscientização não combina com o que realmente vai ser. A sua conscientização do mundo não está combinando o que você sabe que é uma possibilidade para você? Não é? Eu diria a mesma coisa, sabe? Acho que muita gente fala isso. Mas é muito verdadeiro para mim. Se eu não tivesse as ferramentas do Access Conscious, eu não estaria aqui. Eu acho que eu não estaria viva, número um. Eu também não sei onde estaria. Mas também eu não seria o que eu sou com a minha vida, onde eu estou. E especialmente com essas ferramentas simples que você pode acessar numa classe de barras. Às vezes eu falo para as pessoas, realmente eu não preciso de muito mais. Essas ferramentas são capazes de mudar, não as ferramentas, é claro que é a sua escolha, mas com essas ferramentas e com as suas escolhas, não há nada que você não possa mudar. Isso é incrível. Verdade, verdade. Cabe a nós fazer a escolha diferente. Essa é a primeira fase da minha vida que eu estou mais empolgada e entusiasmada do que quando eu comecei. E nunca foi dessa maneira. Eu sempre estava ok, uma hora ok, tinha esquecido. Mas com as ferramentas do Access, sempre está mudando, sempre tem mais para explorar. É incrível. Eu sou muito grata. Bom, eu sou grato por você. Obrigada, eu sou grata por você também. Então, a gente estabeleceu um novo recorde de 58 minutos para esse podcast. Vamos deixar para por aqui. Muito obrigada, Nicolette. Você é um grande presente. Onde as pessoas podem te encontrar? Eu não faço muita coisa em inglês, infelizmente, ainda, mas está vindo. Mas esse aqui, o podcast vai estar sendo traduzido em húngaro, então, hello, as pessoas podem me encontrar em nicolete.com e também o meu livro, esse aqui, que é a vida quer viver em você, vai ser lançado em inglês em alguns meses, vai estar disponível na Amazon, Kindle e Audible em torno de outubro. Eu estou muito empolgada com isso. Vai ser o melhor livro do mundo, como o meu podcast, o melhor podcast do mundo. Não sei, mas vocês devem ver. Você pode colocar isso lá para falar. Não, não é o melhor livro do mundo, não é o melhor podcast do mundo. Você é sim, você também. Eu acho que é um ótimo livro para as pessoas perceberem que elas não estão erradas e que elas não estão ferradas.
Tem ferramentas realmente simples nele. Também tem o prefácio do Dr. Henry. É fantástico. Eu amei. Gratidão, muito obrigada. Eu sou muito grato. Obrigada por ouvirem. Bye.